Lembrando que, como eu expliquei aqui, dinheiro do BNDES é dinheiro subsidiado, portanto, financiado. Mas para ele comprar jatinho para ele? É. O BNDES do Lula emprestou dinheiro para ele comprar jato para ele? 17 milhões de reais. O que mais me arrupia, professor Luiz Arthur Nogueira, é ver, por exemplo, Luciano Huck e agora o PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin. É o partido que o Geraldo Alckmin tanto faz, mas é o partido que tem a vice-presidência, está, né, aliado com o Lula. Aí eles falam, né, eles se espantam com a violação dos direitos humanos. Violação de direitos humanos não é só matar, prender, tem uma chacina, tem um banho de sangue, o processo eleitoral não folhando. A base dos direitos humanos é o seguinte: devido processo legal. Devido processo legal. Porque a partir da igualdade e da liberdade, você só vai saber se uma pessoa cometeu um crime ou não, se ela tem direito a alguma coisa ou não, se ela tem obrigação a alguma coisa ou não, se isso surgir através do devido processo legal. E não que a justiça disser. Porque a justiça pode ser ilegítima também e falar alguma coisa sem o devido processo legal, que é o caso da justiça brasileira, do STF pelo menos. Aí ele, veio o PSB, não vamos tolerar a violação de direitos humanos, Luciano Huck, não vamos tolerar a violação de direitos humanos. Aí por que não olha pro Brasil? Vamos voltar, Felipe Martins e os presos do 8 de janeiro. E sem entrar no mérito, se são culpados ou inocentes, você não precisa, nem precisa entrar nesses méritos. Não há crime sem lei anterior que defina, e para uma pessoa responder por um crime, você tem que individualizar a conduta. Individualizou? Não. Aí criaram a regra do crime multitudinário. Não existe na lei penal, não pode ser aplicada. Então, aplicou uma regra que não existe, não individualizou conduta, não teve cadeia de custódia, a Polícia Federal não analisou todas as provas antes de fazer o relatório, então o relatório é nulo, por isso a denúncia da PGR é nula e os processos são nulos de pleno direito. Nulos, absolutamente nulos. Então já está tudo errado. Aí foram presos, não teve audiência de custódia. Aí não teve audiência de custódia, teve um simulacro de audiência de custódia. Tudo isso a mando de um ministro do Supremo. E é ilegítimo, porque é contra a lei. E o que é contra a lei não presta. Então esse ministro não presta. Não presta. Não presta. É ilegal? Não presta. É contra o direito? Não presta. Aí ele passou esses presos que não tiveram o direito que qualquer traficante tem. Qualquer traficante tem audiência de custódia, mandou para a prisão preventiva, sem que houvessem os requisitos do perigo da liberdade e a probabilidade material de ter cometido o crime, porque não teve individuação de conduta e o relatório era nulo. Fora isso, não teve revisão de 90 em 90 dias da preventiva, porque o ministro que não presta porque faz coisa que não presta, e fazer coisa ilegal e fazer coisa que não presta, se negou sequer a analisar os pedidos de revisão, o que ele é obrigado a fazer pela lei, mas ele está acima da lei. Aí as prisões preventivas não têm prazo razoável, existe um entendimento nos tribunais brasileiros que a mãe presa, uma mulher presa que tenha filho menor, não pode ficar em prisão preventiva, tem que ir para domiciliar, mas as traficantes vão para casa. A rainha do tráfico vai para casa. Agora, uma cabeleireira que escreveu uma frase que o ministro falou, uma frase de bandido, perdeu mané, não amola, ela tá lá presa. Advogado não tem direito à sustentação oral, não tem direito a analisar todas as provas. Enfim, professor, eles estão assustados com o quê? Se o Brasil, numericamente, é muito mais violador dos direitos humanos do que a Venezuela. Eu concordo plenamente contigo. A violação que está acontecendo aqui, ela desrespeita o Estado Democrático de Direito exatamente por uma razão simples, Pavinato. O Estado Democrático de Direito ele não se configura pelo mérito, ele se configura pela execução da forma. É a forma que preserva se os direitos fundamentais estão sendo respeitados. Como você bem apresentou aí. Olha, não precisa estar discutindo se o cara é criminoso ou não. O que tem que identificar para configurar o Estado de Direito é que toda a forma e o processo legal seja cumprido, porque é nisso que se preservam os direitos fundamentais, aquelas liberdades fundamentais. A isso está configurado. Se não dá,
Não tem nem o que discutir. Nós não estamos mais no Estado Democrático de Direito. Nós estamos vivendo uma nebulosidade. Quando você falou de 7 além, é mais ou menos, você não precisa ir Sabe para o que 7 o além. Maduro acabou Nós de estamos falar em nesse 7 além. discurso também no Supremo Tribunal de Justiça? Estamos vivendo um golpe de Estado. Sim, mas esse é o argumento que, inclusive, como o Caio muito bem trouxe, nós podemos viver isso num futuro breve. Não. Nós podemos viver isso no futuro mais breve. grave. É a Não. Venezuela que está virando o Brasil. Mas olha, o detalhe todo é o seguinte, nós já vivemos isso? Sim, nós vivemos, só que tinha um detalhe. Naquela época, eles queriam derrubar quem estava no poder e derrubaram. Ponto. O que explica essa incongruência, essa contradição de que todos aqueles indivíduos que apoiaram o governo agora ficam batendo cabeça. Uns concordam com o presidente Lula, outros discordam por qual razão? Porque ali não foi uma coalizão, porque não se produziu um programa de governo. Aquilo foi uma coligação para derrubar o Bolsonaro. É a prova mais concreta quando você vê a Marina falando uma coisa, o PT falando outra e o PSB falando outra. Eles não são aliados, não fazem parte do mesmo governo, porque eram coligados para derrubar o Bolsonaro, não tinham nenhum programa comum. O PSB agora vai ser partido sou babaca. Mas eu acho que já tinha até uma configuração assim. Agora, quando você olha, aí o Lula fala, por que vocês estão assustados? É só confiar na justiça, porque você vai e recorre à justiça, e a justiça pega e diz, ora, a justiça da Venezuela já definiu o que vai ser feito. Ela simplesmente, vou cumprir as determinações do Conselho Nacional Eleitoral, porque eles vão fazer de conta que são constitucionais, como é o Conselho Nacional Eleitoral, que define o resultado, eu vou seguir. E agora o Maduro falou que é golpe, é golpe. Agora tem um detalhe. Se lembra quando eu te falei? É golpe. Mas se lembra quando eu te falei que o problema era que eles precisavam de dinheiro e que precisavam de uma aliança com algum grupo que já tem? Quais são os 3 pilares? Quando eu comecei a falar, Forças Armadas é um, mas tem outros 2. O outro segundo é a burocracia. Quanto mais inflado está o Estado, maior é a burocracia e mais essa burocracia é dependente desse Estado inflado. Essa é a razão pela qual, só para fazer uma comparação, na Argentina do Macri, todo mundo disse que o Macri não cumpriu o que prometeu. Claro que não. O Estado estava inflado, o Macri veio com uma ideia de austeridade, autoridade governamental, ele tinha que se desfazer de quê? Entidades públicas, o que quer que seja, que poderiam receber o dinheiro do povo. Quando ele fez isso, criou uma massa de desempregados. É óbvio que vai criar, por quê? Porque o Estado está podre, é o segundo pilar. Qual é o terceiro pilar? Os dependentes das bolsas. Esses precisam, junto com esses dependentes das bolsas, sabe quem mais que entra? Todas aquelas entidades que são ditas como auxiliares do Estado. Quer ver um exemplo comparando com a Argentina atual? O Milei, eu fiquei indignado quando eu vi a mídia brasileira dizendo que o Milei ia retirar os benefícios que poderiam ser dados de assistência para aquela população mais carente e pobre. Sabe o que foi que o Milei falou? Simplesmente ele disse, não, eu não vou retirar porque a gente não pode retirar agora. Nós estamos fazendo uma transição. O que eu não posso permitir é que o dinheiro de assistência para o povo vá para os sindicatos. Porque quem fazia distribuição os sindicatos. O que o Milei falou? Acabou essa mamata, não vai mais nada para o sindicato. O que os sindicatos faziam? Concentravam recursos, faziam essa demagogia, passava parte do dinheiro e botava parte com eles, ficava com eles para dividir entre eles. É a massa de entidades dependentes, burocracia estatal e Forças Armadas. Essa é a razão pela qual vai ser muito difícil o Maduro cair se não houver uma quebra total da Venezuela. E aí não vai ter como países como Rússia e China e Estados Unidos dizem que nós não podemos fazer nada. E o Brasil vive essa duplicidade porque se eles não forem, eu diria assim, contraditórios e incoerentes nos seus discursos, eles são obrigados a assumir que em 2022 nós brasileiros tomamos um golpe. É isso, eles vão ser obrigados a ouvir isso. Por qual razão que nós tomamos um golpe? Porque nós não tivemos respeitados todas as exigências que foram feitas. Dentro das exigências o quê? Um processo que tenha auditagem, um processo que tenha transparência, que tenha contagem pública. Era só isso que se queria, não se queria nada além disso. Tudo foi impedido. E vieram com discursos falhos, discursos vazios, de não é possível sim a auditagem do relatório que cai e depois você vê na própria urna. O que as pessoas queriam? Urnas que poderiam propiciar a contagem e recontagem dos votos, porque você tem um elemento físico para comparar com o elemento eletrônico. Não estou nem dizendo que o elemento eletrônico está errado, estou dizendo apenas é um direito
do povo ter transparência às nossas urnas, por exemplo. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional e o STF falou não, o Congresso não pode, é inconstitucional, expõe em risco as pessoas. Agora, um país em que o STF pode tudo, um país em que o STF pode tudo, é isso que interessa pro Lula. Se a justiça falar que tá certo. Lembra de 2015? Desculpa, lembra de 2015? Que eles passaram o poder legislativo lá na Venezuela para o Supremo deles? Passaram. E passaram dissolveram explicitamente. O judiciário pode decidir sobre questões legislativas, independentemente das decisões do legislativo, inclusive concluindo se o legislativo legislou ou não. Isso é brincadeira. Estamos falando do quê? Da Venezuela? Pois é possível que seja. Olha que interessante. Você falou há pouco que o Luciano Huck, né, a gente até divulgou isso aqui, está indignado com a ditadura na Venezuela. Né? Sobre o Brasil, ele não pia nada, né? Loucura, não fala loucura, nada, loucura. é só apoio. Eu vou fazer uma pergunta, é só uma pergunta. Eu acho que uma pergunta não deveria caber um processo. Mas eu tenho. Né? Se quer uma irritação, é só uma pergunta. Eu tenho processo por perguntar. Por perguntar. A pergunta é simples. Meu Deus, então, O silêncio de Luciano Huck sobre o que acontece no Brasil tem alguma ligação com o fato de que, em 2010, ele pegou emprestado do BNDES 17 milhões de reais no governo Lula para financiar jatinhos? É só uma pergunta. Teve isso? Teve. Teve isso? Em Eu não 2010. sabia. E agora ele tá agindo like a virgin? Lembrando que, como eu expliquei aqui, dinheiro do BNDES é dinheiro subsidiado, portanto, financiado Mas para ele comprar pela jatinho população. para ele? É. O BNDES do Lula emprestou dinheiro para ele comprar jato para ele? 17 milhões de reais. Quando ele ameaçou ser candidato, esse assunto veio à tona. E aí ele abortou a candidatura. Tem uma história também de praia privativa, não é? Que ele Exato. queria fazer ali. Entrou em uma área de preservação permanente. Isso. E saiu? Aí eu já não sei, mas ele grilou uma área de preservação permanente no Rio de Janeiro, impactou negativamente para todo o bioma da região, construindo uma casa em um local onde ele não deveria, fechou uma praia que também era uma praia pública, tornando em privada, e ele responde por isso. Não sei se foi condenado ou não, até porque aqui no Brasil, quem é amigo do rei geralmente tem o benefício, né, não só da dúvida, como todos deveriam ter, mas também da não condenação.